sejam bem-vindos ao Mercado Cultural, o programa aqui do Portal Pantin. Nós estamos aqui no mais um programa. Hoje nós vamos conversar sobre a economia criativa no Rio Grande do Norte, né? Quem somos, né? Quem somos, qual é o nosso perfil, qual é a nossa cara. E nós vamos estar conversando com a Ana Albarana. Ela é técnica do Sebrae RN desde 2011, administradora com pós em finanças, auditoria, controladoria e gestão de pequenos negócios. Ela está como gestora de projetos da área de economia criativa e artesanato do Sebrae RN. Então, Ana já está aqui na linha. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda ao Portal Pantin, a esse programa Mercado Cultural. Esse programa ele é uma iniciativa do portal, né? E nossa ideia é semanalmente estar conversando sobre economia criativa. Não só com gestores, nós já conversamos com gestores municipais, estaduais, estamos conversando agora com o Sebrae, mas a ideia também do programa é estar conversando com os realizadores, né, que fazem a cultura do Rio Grande do Norte e a cultura do Brasil, e a cultura do Nordeste. Porque a ideia do nosso programa é ser um programa que traga uma reflexão, né, que traga uma contribuição para esse fortalecimento, né, para esse crescimento dessa economia criativa, não só a nível local, como a nível nacional também. Meu nome é Henrique José, eu sou repórter do Portal Pantin, sou fotógrafo e realizador cultural também já há algum tempo, e nesse momento eu estou apresentando o programa, outras pessoas podem apresentar o programa. Desde já eu quero agradecer a colaboração do Miguel, que está aqui no apoio técnico, do John, né, a equipe do Portal Pantin. Nós estamos aqui transmitindo direto do Mercado Cultural do Petrópolis, onde funciona o Portal Pantin. E, Ana, para a gente começar a nossa conversa aí, a gente tem muita coisa para conversar, mas eu quero que você seja assim, bem didática. Quando nós falamos essa palavra assim, economia criativa, nós estamos falando exatamente de quê? Primeiro, seja bem-vinda, né? Dê o nosso alô aí. Olá, pessoal. Olá, Henrique. Obrigada pelo convite. Na verdade, o conceito de economia criativa é algo que as pessoas não têm algo tão consolidado, mas, em linhas gerais, é um conjunto de negócios baseados no capital intelectual e cultural, né? Baseado na criatividade e em ações que geram valor econômico. Então, essas indústrias, elas se dividem em 4 grandes grupos, que é o grupo do patrimônio, artes, mídias e criações funcionais. Aí, esses grupos, eles são divididos, por exemplo, a parte de patrimônio são as expressões culturais tradicionais, como artesanato, festivais e celebrações. E locais culturais, como sítios arqueológicos, museus, bibliotecas e exposições. A parte de artes trabalha principalmente artes visuais, pinturas, esculturas, fotografias e antiguidades, e artes cênicas, música ao vivo, teatro, dança, ópera, circo, teatro de fantoches, entre outras coisas. A parte de mídia, que trabalha editoras e mídias impressas, que envolvem livros, a imprensa e outras publicações, o audiovisual, né, com filmes, televisão, rádio e demais radiodifusões, e a parte de criações funcionais, que envolve design, mídias e serviços criativos, né? As novas mídias, que são software, videogames, conteúdo digital criativo e serviços criativos como arquitetônico, publicidade, pesquisa e desenvolvimento criativo e outros serviços digitais. Então, é um campo realmente extenso. O Sebrae trabalha em várias frentes. Eu, particularmente, enquanto gestora da economia criativa, tenho focado mais na área cultural, né, na parte dos segmentos de artesanato, música, editoração, artes cênicas, artes visuais, dança e audiovisual. Né? Essa parte de focado mais na tecnologia
e de startups é acompanhada pelo setor de inovação e o pessoal do Sebrae Lab. Então, em linhas gerais, a economia criativa é tudo isso, todas essas atividades que dependem desse capital intelectual. Foi um conceito que surgiu no Reino Unido, né? E que foi identificado. O Reino Unido é o berço das grandes revoluções, né? Da Revolução Industrial e antigamente a economia era baseada na escassez, onde quanto mais você consumia um recurso, você perdia aquele recurso. E a economia criativa, eles começaram a perceber que é baseada na abundância, que você, quando utiliza a sua capacidade criativa e de inovar, quanto mais você desenvolve isso, o potencial de escalabilidade é ainda maior, porque você tem como atingir um número ainda maior de pessoas, gera direito autoral e tem um potencial de atingir inúmeras pessoas sem precisar necessariamente esgotar os recursos, né? Os recursos não são limitados como na economia tradicional. Então, o Reino Unido, no início no final da década de 90, visualizou isso como uma nova forma de gerar negócio e de gerar riqueza para as nações. E dessa forma eles investiram muito nessa forma de atuação, que representa atualmente 10% do PIB do mundo, né? Movimenta 8 trilhões de dólares e é uma economia que, na verdade, nós consumimos todos os dias, a todo momento, escutando uma música, assistindo um filme, lendo um livro e contribui não só para a nossa formação, como também para o nosso bem-estar. Legal. E pensando nesse contexto, né, inclusive nós temos situar a economia criativa aqui no Brasil, né? Porque Isso. é interessante perceber como o nosso país, além das suas riquezas naturais, né, além das suas riquezas econômicas e produtivas, nós temos na economia criativa uma grande riqueza e um grande potencial, inclusive reconhecido internacionalmente, né? E pouco reconhecido, com pouca visibilidade, pouco explorado. Você pode falar um pouco, assim, trazer um pouco para o Brasil, né? Enfim, se a gente for falar do Nordeste também, e aí a gente se situar nesse contexto da nossa riqueza, da nossa economia criativa, que é fantástica, né? Sim. Inclusive, um dos dados mais consolidados nessa área de economia criativa é o mapeamento da indústria criativa no Brasil. É um dado de 2016, publicado pela Firjan, né, que diz que a área criativa no Brasil representa 155 bilhões de reais. É um valor realmente muito significativo, mas que tem muito a crescer. Nós identificamos que muitas iniciativas. Na verdade, o brasileiro é muito criativo, é muito talentoso. Existem muitos gargalos ainda, principalmente em função de que muitos artistas não se veem como empresários, né? Tendo uma visão de negócio, e também o desafio de que muitos projetos se veem apenas como dependentes de apoio governamental e de editais, né? Nós temos a iniciativa do edital de economia criativa do Sebrae, mas um dos principais pontos que nós focamos é que eles não podem depender exclusivamente de recursos de edital. O empreendedor tem que identificar outras oportunidades, identificar como esse talento pode ser capitalizado e pode ser utilizado da melhor forma para que esse negócio seja sustentável. E
dentro da ideia do programa, né, Ana, quem somos aqui, falando aqui a nível de Rio Grande do Norte? Como é que você identifica essa cadeia da economia criativa aqui no Rio Grande do Norte? O que é que você já tem mapeado? Como é que o Sebrae já tem algum estudo sobre isso? Uhum. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, na verdade, no Brasil todo, não há uma pesquisa consolidada dessa representatividade tão grande, uma pesquisa tão atualizada. Os dados mais recentes que nós temos realmente são esses da Fijian e também algumas coisas publicadas pelo Conselho Britânico, né, pelo British Council. Nós estamos, desde o ano passado, em uma iniciativa de um projeto regional da cadeia de valor da economia criativa do Nordeste. E nesse projeto, os SEBRAs dos 9 estados têm previsto a realização de uma pesquisa de mapeamento. Nessa pesquisa, a nossa ideia é identificar quais são esses negócios criativos, como eles se comportam, qual é o faturamento, e isso é uma das ações do projeto que está em execução. Então, nós vamos ter esses dados, eu acredito que até o próximo ano, para divulgar com base em dados mais recentes. Mas aqui no nosso estado nós temos iniciativas fantásticas, projetos incríveis. Inclusive, ontem eu lancei um documentário com alguns dos projetos que foram contemplados no edital de economia criativa do ano passado. Vocês podem acessar no nosso site, no nosso YouTube do Sebrae RN, esse documentário, e mostra a riqueza cultural aqui da gente, com tanta referência. Temos o bordado do Seridó, que está ganhando o selo de identificação geográfica do INPI. É uma forma de reconhecer esse trabalho e essa origem do trabalho reconhecido do Seridó, que é perfeito, que tem tanta tradição, tanta história para ser contada. Temos também as iniciativas, as rendeiras da Vila de Ponta Negra, que tem um trabalho incrível, né? Temos músicos talentosíssimos que ganham o mundo, as artes cênicas também, projetos e peças de teatro contempladas e premiadas no Brasil, como a peça Jaci, que foi contemplada o ano passado também no edital. Tem muita coisa boa e que a gente pode divulgar com muita alegria das iniciativas aqui da economia criativa do Estado. Legal. E pensando assim, o que é que um realizador cultural, seja na área de música, seja na área de teatro, de audiovisual, o que é que um realizador cultural pode encontrar de apoio no Sebrae? Fala um pouco aí da carta de opções, né, que o Sebrae oferece para nós, realizadores culturais. Uhum. O Sebrae tem a proposta, né, de apoiar por meio de editais. Nós geralmente, o Sebrae Rio Grande do Norte é pioneiro, nós estamos no 6º ano apoiando os projetos na área de economia criativa. Apoiamos também por meio de orientações individualizadas, consultorias em modelagem de negócios, gestão financeira. Temos o objetivo também de apoiar grupos com iniciativas, segmentos de artesanato, iniciativas de criação de associações, de cooperativas. Temos o objetivo de mostrar novas tendências, novas formas de fazer negócios. Esse ano, nós lançamos uma categoria nova, uma modalidade nova no edital, que foi de serviços digitais, porque temos o entendimento de que essa é uma das principais oportunidades de dar visibilidade aos negócios e
encontrar novas formas de monetização, novas formas de gerar renda e criar esses novos projetos. Temos o objetivo também de fortalecer essa cadeia da economia criativa por meio da integração entre os negócios, defender as iniciativas por meio de projetos que apoiem o setor, promover a educação e a capacitação por meio de capacitações. Nós estávamos em andamento de uma capacitação do Conselho Britânico, que é a metodologia DICE Fellowship, que acontece em 7 países no mundo, e aqui no Brasil, por meio dessa parceria do SEBRAE com o Conselho Britânico, está ocorrendo nos 7 estados do Nordeste. Essa capacitação veio exclusivamente para os estados do Nordeste. E está ligado àquela pesquisa que você falou. É mais uma ação do projeto. A pesquisa é outra coisa que nós estamos trabalhando, está em andamento, é o processo de contratação da empresa para realizar esse mapeamento e identificação de dados para a gente identificar quais são os principais gargalos, quais são as principais oportunidades, como nós podemos atuar cada vez mais de forma mais assertiva para atender às necessidades do segmento. Temos também, além das capacitações em gestão, as capacitações, as consultorias tecnológicas, onde o SEBRAE subsidia em até 70% o desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de site, logomarca, identidade visual, desenvolvimento de embalagens, tudo isso com um subsídio de 70%, para os empreendedores terem ainda mais competitividade e se apresentarem melhor no mercado. Legal. Inclusive, nós, em 2014, implantamos aqui no Mercado de Petrópolis o Mercado da Foto, que é um espaço de fotografia, e nós tivemos o apoio do SEBRAE, né, no desenvolvimento da marca e tudo mais, né, foi muito importante. E, inclusive, pode contar com a gente aí na área da fotografia, né, eu faço parte da rede de fotógrafos, não só a nível Nordeste, a nível do Brasil, então a gente pode contar com a gente aí para pensar sobre a fotografia, né? Vamos conversar, sim, Henrique. Então, e me fala um pouco, como o empreendedor individual, né? Porque o empreendedor individual é uma possibilidade para um artista, ele poder exatamente deixar de ser uma pessoa física e passar a ser uma pessoa jurídica, né? Pensando nesse contexto da economia criativa, você acha interessante para um artista, para um realizador cultural, ele se constituir como MEI, como microempreendedor cultural? Você acha isso uma vantagem? Você pode falar um pouco sobre isso aí? Porque, inclusive, isso pode facilitar até essa parceria com o SEBRAE, não é isso? Isso, com certeza. O empreendedor individual é uma figura jurídica que foi criada pela Lei 128 de 2008 e é uma forma de entrada, de formalização, né? Muito simples. O SEBRAE tem palestras agora até online que vocês podem assistir. Temos a formalização gratuita, a orientação para todo mundo que quiser ser empreendedor individual. Para a economia criativa, nós temos mais de 400 atividades que são permitidas. O faturamento pode ser de até R$81 mil por ano, né? E esse empreendedor, ao se formalizar, ele vai ter um leque ainda maior de possibilidades, podendo emitir nota fiscal, contribuir para a sua previdência, estar assegurado dos direitos trabalhistas, abrir conta bancária pessoa jurídica, prestar serviços para o governo. Então, são inúmeras as coisas, os aspectos positivos nessa formalização. É um custo bem menor do que quem contribui como autônomo, porque o empreendedor individual contribui com 5% do salário mínimo vigente. Já quem contribui como autônomo paga 11% do salário mínimo. Então, é uma
uma forma simplificada de dar o primeiro passo como empreendedor e não só na área da cultura, mas em todas as áreas, desde que estejam contempladas. Legal. Ana, assim, pensando aqui mais a nível local, né? Voltando um pouco aqui para a nossa realidade local. O Rio Grande do Norte, ele tem uma vocação econômica para o turismo, né? E nós temos também, por outro lado, uma vocação artística e cultural muito grande, uma presença, né, grandes artistas, por exemplo, na música, no teatro, nas artes plásticas, assim, para pegar o que é mais difundido, né? Uhum. Esse link da economia criativa com o turismo, como é que você avalia que está e o que é que você avalia que falta para a gente fortalecer isso aí? Na verdade, a economia criativa e o turismo andam lado a lado. Se não são a mesma pessoa, são irmãos gêmeos, né? São irmãos muito próximos, porque, na verdade, se a gente parar para pensar, quando a gente quer viajar, quer conhecer, a gente viaja para viver a economia criativa, que também é gastronomia, que também é experiência, que, na verdade, a gente faz o turismo para viver a economia criativa, né? Para assistir espetáculos, para assistir filmes, para entender a cultura daquele local, visitar museus, visitar espaços onde aquela comunidade vive e se entende. Então, o ano passado, por exemplo, o Sebrae lançou um projeto que era Natal e Parnamirim na Segunda Guerra, que é uma história que não tinha sido tão contada, né? Mostrando como foi a influência americana aqui em Natal, aqui no estado, quando, na época da Segunda Guerra, mais de 40 mil americanos estiveram aqui na nossa capital e influenciaram, né? O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a ter acesso à Coca-Cola, ao chiclete, a comer hot dog, Os tantas lançamentos de coisas como Hollywood, né? isso, lançamentos de Hollywood, vieram as big bands para Natal, cantores famosos vinham fazer apresentações aqui. Então, naturalmente, o estado do Rio Grande do Norte sempre teve acesso à economia criativa e essa história ela foi desenvolvida, por exemplo, da Segunda Guerra. Nós lançamos uma websérie que está disponível no nosso YouTube do Sebrae, para quem tiver acesso, quem quiser conhecer um pouco mais, é bem bacana. Fizemos também outra iniciativa, né? O colega Ives, que tem um trabalho muito bacana na área de turismo, fez uma iniciativa de realidade virtual e realidade aumentada de passeio de buggy, né? E o pessoal que foi esse ano para FIART teve a oportunidade de colocar um óculos e viver a experiência do passeio de buggy, e isso desperta ainda mais o interesse de depois a pessoa querer também fazer esse passeio presencial, porque uma coisa não inviabiliza a outra. E quem não tem oportunidade faz tem essa experiência também e vai divulgar para os amigos, eu fiz o passeio virtual, mas eu quero fazer o presencial, né? Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra e pode contribuir muito para a nossa economia. Temos também os outros passeios que também estão numa série de vídeos publicados no nosso YouTube, no nosso canal do Sebrae RN no YouTube, que mostra passeios nas lagoas aqui, nas principais praias aqui do estado, que são referência no mundo todo. Então, a economia criativa e o turismo estão totalmente vinculadas. Nós temos essa ideia de focar e de difundir que com a economia criativa, nós conseguimos trazer
fazer com que os turistas passem ainda mais tempo, né? Temos as iniciativas no estado dos espetáculos, por exemplo, religiosos, né? Lá em Mossoró, o Chuva de Bala, temos muitas iniciativas, o Mossoró Cidade Junina, que movimenta muito, o Carnaval em Natal, que tem aumentado o número de pessoas que ficam na cidade e atraído pessoas aqui para a nossa cidade. O Beco da Lama, que foi revitalizado, onde, a partir de uma intervenção da economia criativa, nós começamos a ver um aumento de negócios na região, né? Uma ampliação de negócios, um aumento de eventos e um número de pessoas maior na região. Então, isso é mais uma comprovação de que, quando a gente vincula a economia criativa, a experiência do turismo, dá um resultado, uma coisa muito positiva para a economia de forma geral e para a satisfação das pessoas, né? O bem-estar da população em geral. Legal. Ana, vamos trazer um pouco agora para a nossa realidade, esse momento que a gente está vivendo, né? Da pandemia, e então isso tem um impacto muito grande na economia global e, lógico, principalmente na economia criativa, até porque muito do que fazemos depende do público, né? Depende da presença de pessoas, enfim. Fala um pouco aí como é que você está sentindo, né? A gente estava até conversando um pouco antes, e você falou assim que o mundo hoje se tornou virtual, né? Fazendo esse paralelo desse momento que nós estamos vivendo, dessa crise econômica, né? Dessa recessão econômica que se apresenta, o impacto disso na economia criativa e também as lições que nós podemos tirar, né? A quantidade de lives, enfim, as possibilidades dessa virtualidade, né? Que também hoje se tornou uma realidade para todos nós, né? Fala um pouco aí como é que você está sentindo isso. Como é que você está se sentindo também nesse momento, né? Eu acredito que todo mundo está passando por um processo de reinvenção, é uma reinvenção necessária, e eu vejo que tudo isso que está acontecendo também tem um lado positivo, né? Muitas mudanças tiveram que acontecer, não há outra alternativa, e eu vejo que muita coisa aconteceu em pouco tempo. Nós do Sebrae mesmo estamos nos reinventando, buscando novas formas de contato com o cliente, de fazer diferente, e a mensagem principal é essa, de identificar o que eu posso fazer hoje melhor, com menos recursos e com os recursos que eu tenho, né? Como é que a gente pode se conectar, estando cada um no seu lugar, utilizando as tecnologias disponíveis, a criatividade, e eu acredito que a estratégia, o pensamento estratégico é fundamental, buscando otimizar esses recursos e identificando grandes lacunas e grandes oportunidades que também surgem nesse momento. Então, é um momento histórico e de reinvenção para todos nós. Vemos mudanças no padrão cultural das pessoas que não tinham hábito de fazer lives. Por exemplo, hoje nós vemos vários colegas do Sebrae também criando novos conteúdos, fazendo lives, estamos fazendo eventos virtuais, leilões, feiras digitais. Tivemos uma iniciativa do Sebrae Paraíba, que foi uma feira internacional de negócios criativos e colaborativos, que envolveu expositores do Brasil todo em uma plataforma. O que antes acontecia em um local físico, agora não tem mais essas barreiras, e tivemos expositores do Brasil todo, palestrantes do Brasil todo, e isso também traz grandes oportunidades. Eu sou um otimista e vejo que essas mudanças
também podem impactar positivamente a nossa forma de fazer negócios. Legal. E o desafio é grande, né, para a gente se reposicionar nesse momento, né? Inclusive, o Portal Pantin, a gente também é testemunha disso, a gente está montando esse projeto desde o final do ano passado. A nossa ideia era fazer uma coisa completamente diferente, um outro lançamento, mas quando chegou a pandemia, nós, bom, vamos antecipar, vamos começar com o que a gente tem de fase experimental, né? Então, desde março, a gente está trabalhando na fase experimental do projeto, e a ideia é, no segundo semestre, a gente conseguir retomar o projeto inicial, né? Mas é isso, o grande desafio nosso, né, dos realizadores culturais, né? E aí, dentro disso, tem o edital que vocês lançaram, que é exatamente um edital que traz, né, um viés também dentro desse contexto aí da economia criativa, mas também desse novo contexto, dessa nova realidade, né? Como é que você pensa em essa adaptação dos projetos aprovados, né, nesse novo momento, aí nessa nova, que se fala hoje em dia, a nossa nova realidade, né, que é uma realidade um pouco mais complexa em alguns aspectos, mas fala um pouco do edital e como é que vocês estão pensando em adequar os projetos aprovados no edital nessa nova realidade, né? Sim, na verdade, assim, esse ano eu estava com tudo pronto para fazer o edital de uma forma e quando surgiu a questão da pandemia, nós pensamos em adiar o lançamento do edital, mas, na verdade, rapidamente eu pensei em uma nova proposta, né? Fizemos uma adequação, mudando, colocando uma categoria nova para serviços digitais, focando em quê? No que eu posso fazer com os recursos que eu tenho hoje. Então, não é porque eu sou da área de música que eu não possa fazer, por exemplo, algo e disponibilizar em uma plataforma de streaming, posso fazer um clipe, posso escrever um livro e vender como um e-book, ou mesmo publicá-lo, né? Tem muita coisa que pode ser feita, que não depende de uma apresentação pessoal. Posso criar um site, uma plataforma, um aplicativo. Então, com esse viés, com esse objetivo, a gente lançou esse desafio para os criativos e acreditando nesse potencial, em um dos setores que foi mais impactado, né? Porque muitas das atividades dependiam de uma apresentação pessoal, presencial, e identificando isso, sugerimos pensar em novas formas de se apresentar, em novas formas de fazer negócios. O nosso edital esse ano vai investir R$520 mil em 56 projetos que foram aprovados, né, dos 190 projetos que foram enviados esse ano para a gente avaliar. Foi um desafio avaliar esses projetos, a qualidade, com a qualidade excelente, as notas muito boas, e é muito gratificante ver como esse nosso trabalho reverbera, porque o nosso apoio não é direto, o proponente ele não recebe o recurso, ele recebe um apoio para ajudar a viabilizar esse projeto, né? Esse apoio é de até R$10 mil, e dessa forma ele o Sebrae paga fornecedores desse projeto. Então, esse recurso ele vai movimentar a economia, ele vai ficar aqui no estado e vai fazer com que várias pessoas sejam impactadas, muito mais pessoas sejam impactadas, não só com o resultado desse projeto, né, mas também com a ativação na economia criativa desses profissionais que serão contratados por meio desses projetos contemplados. Tivemos projetos contemplados em Natal, em Parnamirim, Caicó, Mossoró, Santa Cruz, São José do Mipibu. Então, eu estou muito feliz de fazer parte desse processo. Legal.
E você pode falar um pouco, assim, do que foi o resultado, né? Você disse que lançaram um filme ontem com o resultado do edital do ano passado, né? Isso. E fazer do que é que você poderia lembrar, assim, de destacar de alguns projetos importantes e do ano passado, e também o que é que você vê, assim, de projetos importantes que você pode lembrar, assim, de cabeça desse ano, que está Uhum. ligado a essa conversa nossa. O ano passado nós tivemos projetos incríveis apoiados, como, por exemplo, um encontro de doceiras que teve no Seridó, que reflete não só a gastronomia, a tradição, a história, mas esse encontro de doceiras envolvia também muita coisa, como, por exemplo, a questão de uma apresentação cultural, um documentário que foi feito sobre o encontro das doceiras. Temos também iniciativas de anos anteriores que envolviam o artesanato e um desfile de moda sobre a Segunda Guerra, né? E esse desfile envolveu 8 tipologias de artesanato. Então, temos muitas iniciativas. Esse ano temos iniciativas de lives que vão contemplar artistas, né? Eles vão receber cachê e teve uma iniciativa que foi contemplada que inicialmente os artistas fizeram essas lives gratuitas e agora eles foram contemplados e vão receber um cachê por essas apresentações. Temos iniciativas que vão construir sites para empresas comercializarem seus produtos, resgatar a renda renascença, tem iniciativa que vai gravar CD, publicar em plataformas de streaming, tem muita coisa boa e, com certeza, é muito gratificante ver essas iniciativas sendo viabilizadas com o nosso apoio. Tem também um festival de cinema que vai acontecer pela primeira vez de forma online, né, em Caicó, e eu soube agora que eles vão ampliar, além do festival de cinema ser online, eles vão fazer a exposição em um cine drive no final. Tem, tem muita coisa boa acontecendo nesse Legal. momento também. Legal. Infelizmente, hoje, nosso programa, a gente não contou com as perguntas ao vivo, né? Infelizmente, a gente teve um problema técnico aí, eu peço desculpa aí para as pessoas, mas a gente está resolvendo, como eu falei, a gente está em fase de implantação, está em fase de experimentar algumas plataformas, algumas formas de trabalho, tá? Então, quero pedir a compreensão de todos que não vai dar para fazer as perguntas ao vivo, como a gente tem feito, né? Mas, em outro momento, a gente volta a conversar e aí a gente abre também essa possibilidade. A ideia do programa é esse, a gente está sempre conversando sobre economia criativa. Então, quero agradecer aí a sua disponibilidade, Ana, e sua dedicação a esse trabalho, né? Espero que você continue fazendo isso e possa contar aqui com o portal para divulgar as ações do Sebrae, tá? E que a gente possa também estar colaborando de alguma maneira aí, tá bom? E Ok. faça aí suas considerações, se alguma coisa mais que você queira falar, passa aí os contatos, né, para quem quiser conversar com o Sebrae, mais especificamente a área da economia criativa, e aí a gente poder, então, fazer aqui o encerramento do programa. Já chegamos aí nos 50 minutos, né? O tempo passa rápido, né? Mas é Uhum. isso, por favor. Ok, Henrique, eu que agradeço o convite. É muito bom sempre falar sobre economia criativa e parabenizo a sua iniciativa, né, de reunir profissionais do segmento, da fotografia, e de tanta coisa que vocês estão fazendo, né? Contem sempre comigo, contem com o Sebrae. A nossa ideia é que vocês sejam os protagonistas. Nós estamos aqui para apoiar, né? O Sebrae é o serviço de apoio, né, às micro e pequenas empresas. E eu realmente estou encantada, amo o que faço e sou muito feliz de fazer parte desse processo, de ver que o nosso trabalho contribui para
a melhoria da qualidade de vida das pessoas de várias formas. Então, é muito importante a gente fazer o que gosta e ter sustentabilidade no que a gente gosta. Então, a mensagem final é de esperança, né? De que, apesar das coisas serem difíceis, elas são apenas desafios para a gente superar e ver que a gente pode fazer sempre muito mais e muito melhor. Então, são esses desafios que me motivam e que eu gostaria que vocês também ficassem com essa mensagem. Eu mando um abraço a todos vocês, desejo sucesso. Caso vocês queiram entrar em contato, podem entrar em contato. Nós temos o portal do Sebrae, rn.sebrae.com.br. Temos uma landing page da página da unidade que eu faço parte, né, da unidade de desenvolvimento setorial. Temos o Instagram do Sebrae, que é @SebraeRN. Lá tem um link onde vocês podem acessar especialistas de cada setor, inclusive tem um link direto para o meu WhatsApp e de colegas da área de turismo, moda, alimentação saudável, cerâmica, beleza. Então, nós realmente estamos muito disponíveis e dispostos a fazer com que as empresas sejam cada vez mais sustentáveis e que a gente passe por esse momento da melhor forma e ainda mais fortalecidos. Amém. É isso aí, temos que, né, perseverar, né, o momento é de perseverança, de acreditar no futuro, de acreditar na nossa criatividade, né, na nossa potencialidade, e desejo também a todas as pessoas que estão acompanhando o programa no Instagram, no Facebook, no YouTube ou no portal, quero agradecer a todos, e especialmente a você, e até o próximo programa Mercado Cultural, e as pessoas podem acessar a plataforma www.pantin.com.br e lá você tem acesso a todo o nosso conteúdo de lives e de entrevistas e de matérias e de notícias que a gente está divulgando no portal, e desejar a todos aí uma boa semana e até a próxima semana. Grato aí. Um abraço. Um abraço.